Vamos lá, pessoal. A agenda de hoje é. Eu vou fazer uma pequena apresentação, tá? Do Anderson. Até engraçado falar isso. É, segunda parte vai ser por que o mercado americano, tá? Depois, a nova realidade, porque o mercado mudou, tá? Ele funcionava de uma certa forma e agora ele está funcionando de uma outra forma totalmente diferente. E essa nova realidade, a gente tem, são três letras, chamada GEX, tá? Nada mais, nada menos do que Gamma Exposure. E eu vou explicar para vocês, né, mais detalhado. Depois a gente vai ter a nossa oferta, tá? E depois uma demonstração de um resultado que a gente teve no mês passado, né? A gente está no mês 6, mês 5, tá? Apenas uma conta, operando baixinho, operando sem alavancar muito, tá? É o operacional da realidade que a maioria vai fazer, né? Não adianta também o pessoal querer replicar experiência que não vai conseguir no início. Então, ele operou simplesmente aí baseado, né, no que vocês também vão aprender logo de cara. Desculpa aí, Exato. interromper, Não, hein? Só imagina, para imagina, reforçar. imagina, imagina, imagina. Deixa eu só ver. Vocês estão enxergando a tela inteira ou vocês estão enxergando também o lápis? O lápis também. O lápis também? Então eu vou mudar aqui rapidinho. Peraí, gente. Beleza, Anderson, fica tranquilo. Um minuto. Aqui tem tanta tela aqui que eu fico até perdido. Agora eu acho que vai. Pronto? Isso aí. Aqui tá perfeito, tá inteiro. Ah, então ótimo. Maravilha, gente. Bem, meu nome é Anderson Camilo. Atualmente estou com 46 anos. Tá? Eu estou fora de CLT desde 2023. Eu iniciei 2023 já sem CLT. Tá? Iniciei na B3 em 2022. Comecei com alguns gurus aqui da minha região, tá? Eu moro aqui no interior de São Paulo e, por incrível que pareça, esses gurus vendiam curso presencial para mini índice e mini dólar. Tá? Eu estava fascinado com isso, como muitos, né, de nós, né? E, e eu lembro que ele enchia a sala, tinha 30 pessoas e, e era lindo, maravilhoso. O que aconteceu? Depois que eu fiz o curso, essas duas pessoas, né, que eu fiz o curso, as duas quebraram, mas quebraram assim um teve até que procurar uma ajuda psiquiátrica. Aí ele não Meu conseguia Deus do mais céu. nem parar na frente do computador, tá? E aí eu fui para a internet, gente. Fui buscar é, aqueles cursos que o Fernando estava falando, inclusive. Aqueles cursos dos propagandistas, na verdade, né? Aí, logicamente, o dinheiro, né, é finito, pelo menos o meu. Tá? Então, tem uma hora que a gente, né, até desanima, né, de tanto dinheiro gasto. E aí, né, em 2023, o Fernando, né, caiu nas minhas graças. Tá? Ele foi um dos únicos, né, que realmente mostraram um operacional em dólar. Eu já operava dólar, né, e já tinha partido para macroeconomia, mas o Fernando, né, com os indicadores dele, com a criação de indicadores dele, ele me ajudou muito. Inclusive, antes de eu ser proibido, né, de operar B3, eu já estava conseguindo ter um resultado diário expressivo para ela. Não gosto de falar de valores, tá? Mas vamos falar assim, entre 300 e 400 reais. Não é muito, mas para o início, gente, é muito importante você subir esses degrauzinhos, né? E aí eu fui proibido. E o Fernando, né, na verdade, além de um mentor, ele se tornou um amigo, porque ele me apresentou, eu não sei se ele lembra disso, mas ele que me impulsionou para ir para o mercado americano. Ele participava de alguns grupos, né, que o pessoal já estava mordendo alguma coisa do mercado americano, e ele me apresentou a plataforma que eu utilizo até hoje, me apresentou a mesa proprietária que eu utilizo até hoje, olha só que engraçado.
ou seja, uma coisa consistente. A gente está falando de 2023, tá? Então, em 2023, no finalzinho de 2023, eu lembro que eu comprei as contas em dezembro de 2023, os testes, na verdade, e aí eu lembro que eu tinha algumas contas que eu chamava conta parecia conta de estimação, porque todo mês ela renovava e eu ia lá e pagava e não passava na mesa. Ia lá e pagava mais uma mensalidade e não passava na mesa, tá? Eu não recomendo isso daí para ninguém. E aí até que uma época, eu lembro que eu criei vergonha na cara e falei, vamos, eu tenho que resolver isso. Tá? E daí consegui passar na mesa, consegui pagar a taxa, que na época já era mais cara do que a taxa de hoje está bem mais acessível. E aí aconteceu. Então, em 2024, a realidade mudou um pouquinho. Muito do que a gente utiliza na B3, ou se não no dólar, funciona também no mercado americano. Tá? Aqui, na verdade, na B3 e no dólar, a gente tem muitos filtros. E no mercado americano a gente tem menos filtros. Estou falando assim, filtro do quê? De análise de notícia, de break news, esse tipo de coisa, né? Coisas que já tem no calendário econômico e muitos de vocês, né, aqui já conhecem. E no finalzinho de 2024 eu conheci essa nova realidade, tá? Da gente enxergar uma nova mecânica do mercado, tá? Como realmente as engrenagens funcionam. Aqui não é só gráfico, gente. O Fernando, eu tenho certeza que ele já falou isso para vocês, que não é o gráfico que move. Não é o padrãozinho gráfico que vai mover o mercado. Tá? E o mercado americano é a mesma coisa. Tá? Só que essa mecânica de 2021 até 2020, até agora, na verdade, mudou. Tá? E isso daí que nós vamos falar, né, um pouquinho, né? E outra coisa, o que mudou agora para 2026 e por que a gente resolveu fazer o curso agora? Por que agora? Porque agora a gente tem alguns facilitadores, tá? Que mostram exatamente essa mecânica essa nova mecânica, essa nova engrenagem acontecendo na sua frente, tá? E por que, o que mudou, né? Será que antes não tinha? Na verdade, a gente sempre teve esse tipo de indicador que mostra, né, essa mecânica para a gente, só que era muito inacessível. Que inacessível? Tá? Inacessível para mim, pelo menos, é ficar pagando $400 todo mês de indicador. Para mim é inacessível. Pesado, pesadíssimo. Não dá, não Pesado tem como demais. não. Para quem está Tá? começando é sofrido demais. E a gente está falando de que sejam 3 indicadores, tá? Mas é muito caro. Tá? Estão falando em dólar, gente. Faz vezes 5. Né? São R$ 2.000 indicadores. Você acha viável isso? Não. Então, por isso que a gente esperou. Hoje a gente consegue mostrar para vocês, a gente tem um outro parceiro, né, que mais para frente eu vou falar dele, e ele conseguiu democratizar isso daí, né, trazer para um preço justo, um preço legal, tá? E isso daí que pode ser, que virou, na verdade, o diferencial para você operar o mercado americano. Já estava bom, agora ficou melhor ainda. Essa é a verdade. Vamos falar então, começar, né? Por que o mercado americano? Né? Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, tá? É uma pergunta, vocês não precisam responder. Quantos de vocês já passaram noites e noites estudando padrão gráfico, traçando linha, fazendo marcação, né? Gráfica, vendo aqueles padrõezinhos bonitinhos, né? Nos candles, e aí chega no Eu, outro dia, eu devo oi, ter guardado um rascunho desse daí na gaveta. Se eu procurar, eu acho. Tem lá, um pois monte é, de desenho lá dos padrão exato, gráfico lá. Topo exatamente. duplo, fundo. E aí, o que acontece? O mercado abre e ignora tudo que você fez. Tudo. Cara, acontecia direto comigo. E com muitos de vocês. Na verdade, com a maioria, né? Eu passei muito tempo fazendo exatamente isso. Aí, sempre correndo atrás de vídeo, correndo atrás de estratégia mirabolante, lendo manual, tá? Sabe aqueles manuais tradicionais de trading? Existem alguns muito bons, tá? Muito clássicos, eu acho que faz parte. Mas eu fazia isso para tentar antecipar algum movimento
tá? Do mercado. E qual que era o resultado, gente? Frustração, tá? Isso daí, e aí você começa a mudar. Toda semana você assiste um vídeo, você quer fazer aquela estratégia. Você nem terminou de apurar a última estratégia. Por quê? Vai aquela ânsia. O Fernando sabe, eu hoje estou 26 quilos mais magro, né? Eu estava uma bolota. De verdade, gente. É ansiedade. O que que acontecia? Tá? Não tinha um resultado, ou não tinha um resultado muito bom, eu mandava ver, eu comia, tá? E comia mesmo. Tá? Agora não, eu consegui até, é, é, posso falar, né? Resolver esse problema de ansiedade que eu tinha, tá? Outra coisa, ficava horas e horas na frente do, do computador. Ficava o dia inteiro na frente do computador. 5 horas eu estava lá na frente do computador, gente. Isso daí não, é insucesso, é o resultado de insucesso. E essas coisas visuais, né, essa movimentação do dia todo, só vai causando ruído no seu cérebro, tá? E vai te deixando cada vez mais confuso. Mas então, eu sentia que estava sempre a um passo atrás, sempre, do movimento. Eu não sei se vocês já passaram por isso também, né? E daí na verdade, a grande mudança, né, não aconteceu quando que eu encontrei um indicador mágico, né? Mas quando eu percebi, né, uma dura realidade, tá? Que é o quê? A maioria dos fundos, tá, do mundo não operam baseados em desenhos. Tá? O que que eles operam? Eles operam baseados em obrigações matemáticas e fluxo de liquidez. É, é exatamente isso, tá? Criados, né, esses fluxos de liquidez, né, essas obrigações matemáticas são criados em outro tipo de mercado, tá? O mercado de opções. Tá? Mas alguns slides lá mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Daí quando eu parei, tá, de olhar que essa superfície só de candle, tá, daí que eu comecei realmente a olhar para as engrenagens, né, por trás dos movimentos, né, são outros, né, e aí tudo começou a mudar, tá? E essa é a mecânica que a gente vai falar um pouquinho, tá? Vou voltar aqui, por que o mercado americano? Ah, perdão, desculpa. Tem mais uma coisinha que eu não posso esquecer. É, na verdade, para vocês, né, para a gente, né, entender um pouco mais essa mecânica, né, de cálculos matemáticos, né, uma mecânica praticamente sem manipulação, né, eu vou explicar isso daí para vocês também. Nós precisamos sair do nosso aquário. O que é o nosso aquário? A B3, gente. Hoje, nosso aquário é a B3. Tá? E olhar para um oceano um pouquinho maior, onde tem um pouco mais de liquidez. Tá? E aí cai aqui para a gente porque é o mercado americano. Esse gráfico aqui, tá, já ilustra bem. Esse daqui é o tamanho do S&P. Tá? A gente está falando de o valor de mercado. O que seria o valor de mercado? As 500 empresas, tá, que existem hoje no S&P. Elas têm um valor de mercado somadas de 280 trilhões de reais. Tá bom? Olha o Brasil, a B3, 5 trilhões. É bastante até. Eu até fiquei surpreendido na atualização dos números, tá? Eu achei até bastante. Mas a gente está falando, ó, que só o S&P 500 é 56 vezes maior do que a B3. Então, a gente tem que sair do aquário e ir para o oceano. E eu estou falando só o S&P 500. Se a gente for somar as outras bolsas americanas, a gente chega aqui no número de 500, 600 trilhões. Fácil, fácil. Tá? O oceano de liquidez, né, versus a piscina, né? O volume financeiro negociado no mercado americano, em um único dia, supera semanas inteiras de movimentação da Bolsa Brasileira. Tá? E para dominar, né, essa mecânica que eu estou falando para vocês, a gente precisa operar onde as regras, essas novas regras, realmente funcionam. Tá? Enquanto muitos, né, outros mercados sofrem com baixa liquidez e distorções, né? Por quê? Né? Por poucos participantes. Você já ouviu falar que aqui na B3 a gente tem manipulação de alguns players, por exemplo? É isso, um mercado pequeno, né? E às vezes na maioria das vezes um player pode levar o preço aonde ele quer.
Isso dificilmente acontece no mercado americano, tá? Porque a escala é uma escala de gigantes. A gente está falando de um volume diário, tá? De 5 a 6 trilhões de reais do S&P, tá? O tamanho inteiro da bolsa da B3 é o volume de operações do S&P em um dia, tá? É muito Nossa, muito expressivo. desproporcional. É Muito muito, desproporcional. né? E nesse nível de liquidez, nenhuma instituição consegue manipular o preço sozinho. Ele pode até tentar, mas ele não consegue por muito tempo, tá? O mercado, ele é, né? Ele se torna realmente, é estritamente técnico, tá? Cada movimento, né, que a gente tem no índice futuro, ele é resultado de dos grandes institucionais se colidindo. Ou seja, para levar o preço para cima, tem muita briga de muita gente grande, né? E um volume expressivo para levar o preço para cima. E para baixo é a mesma coisa. É muita gente grande brigando, né? E esse cenário, né, que a gente tem no mercado americano é perfeito para quem quer parar de adivinhar, igual que a gente fazia, igual que eu fazia, vou falar de mim, tá? Para adivinhar para que lado que o mercado vai e assim passar a operar com probabilidade estatística real, tá? Eu praticamente resumi esse slide e o outro, tá bom? Tá? Mas eu queria deixar isso aqui, ó, grifado, né? Eficiência para day trade. Muito legal isso, tá? Para quem opera em curtíssimo prazo, seria o quê, né? O dia de hoje, né? O intraday, né? Essa liquidez é praticamente infinita, garante execução praticamente todos os dias, tá? Praticamente todos os dias a gente tem um movimento interessante no mercado americano, tá? Hoje, por exemplo, o Fernando me mandou uma mensagem que ele tinha feito uma operação e eu saí por 5 minutos da tela. Eu fui atender um abençoado que chegou na minha portaria e exatamente tinha saído uma break news, depois que eu fui ver, às 11 horas, falando sobre uma intervenção que o Banco Central japonês vai fazer no Ien. Ou seja, isso daí já colapsou, né? Porque o mercado japonês, ele é ótimo para a gente fazer, para as grandes instituições fazerem carry trade, e, ou seja, tinha muita gente posicionado lá. Se lá vai ficar caro, ou melhor, desculpa, tem muita gente posicionado lá e muita gente posicionada aqui. Se lá os juros vai ficar um pouquinho mais caro, para que passar o risco? Para que o pessoal vai ficar aqui no mercado americano no mercado de risco? Então é melhor você investir lá no mercado japonês. Olha só, isso daí me derrubou bastante. Eu não lembro ao certo quantos pontos deu, tá? É, vamos lá, vamos voltar aqui que eu já tava partindo para outro assunto. Então, dentro desse oceano aqui gigante que a gente tem, né, ocorreu uma transformação pesada nos últimos anos. Essa transformação é aquela que eu já falei no início lá para vocês. A forma como esse volume se move mudou completamente, tá? E é isso que nós vamos falar agora. A nova realidade, tá? O que realmente mudou no mercado americano, tá? Antigamente, né, as opções apenas seguiam o preço das ações, ou seja, elas iam atrás das ações, as opções, tá? É, e hoje, com a explosão do mercado de derivativos, né, isso se inverteu, gente, tá? Essa, essa força se inverteu. Agora, o mercado de opções passou a puxar e ditar o rumo do S&P. Por incrível que pareça, é isso que está acontecendo. É praticamente o rabo abanando o cachorro, né? E o grande motor disso são as opções 0 DTE, que não tinha antigamente, tá? Essas opções são o quê? Opções de 0 dias para vencimento, ou seja, elas vencem no mesmo dia. Então, o player compra as opções de manhã e ela tem vencimento à tarde, ou seja, ele tem que se virar com ela à tarde. Ou ele executa ou ele vende, tá?
ou ela vira pó na mão dele. Né? Pó totalmente não, né? Ele vai perder uma bela de uma fatia, né, se ele não fizer nada com ela. E elas hoje representam uma fatia gigantesca do volume diário. Tá? Toda vez que o varejo ou grandes fundos compram e vendem essas opções de curtíssimo prazo, os market makers, tá, que são os formadores de mercado, eles que dão a liquidez para o mercado, são obrigados a comprar ou vender contrato futuro. Tá? Vou explicar bem por cima, tá? Para proteger suas próprias contas. Isso daí se chama delta hedge. Então, delta hedge é o quê? O processo, né, pelo qual os market makers, eles compram ou vendem um ativo, tá? Para neutralizar, tá, o risco das operações que eles venderam. Então, vamos lá, para ficar um pouquinho mais claro. Imagina assim, um cliente compra calls de S&P. Tá? Aí o market maker vende para eles. Quem é que dá a liquidez? O cliente quer comprar, quem dá a liquidez é o market maker. Ele vai lá e ele vende. Tá? Então, o market maker ele fica vendido. Ele está vendido. O que ele tem que fazer? Ele tem que neutralizar isso. Tá? Então, ele está exposto ao mercado. Então, o que ele faz? Tá? Para parar de correr esse risco, né? Para reduzir esse risco, ele compra uma quantidade equivalente à que ele vendeu para o cliente de S&P, na verdade, no mercado futuro, né, que seria o ES, o S&P 500. Tá? É mais ou menos essa daí é a mecânica, tá, que acontece em opções, né, e mercado futuro. Né, eles usam muito para fazer delta, quer dizer, para proteger, fazer essa proteção. Tá? O Anderson, então quer dizer que sem essa estrutura do market maker, né, o preço não vai se deslocar, né, cara? Esse é um motivador e sempre vai existir praticamente, né? É uma necessidade hoje do mercado, o delta hedge, né, cara? Então, exatamente, você falou tá muito bem. dando relevância aí para esse estudo, né? É, na verdade, essa estratégia de delta sempre existiu, de proteção sempre existiu. Né? Até muitos traders fazem isso. É comprar uma posso ponta, vende em outra. Posso fazer um gancho aí, Anderson? Só para Claro. quem não sabe o que é o GEX, né? Entender um pouquinho da história dele, já que você já está falando, tá? Me corrija aí também se eu falar alguma besteira. Mas esse conceito de GEX, pessoal, ele é um modelo, ele surgiu do modelo matemático, né? Chamado Black-Scholes. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do modelo de Black-Scholes, né? Que é uma formulação matemática para precificar principalmente as opções, né? As opções financeiras, né? Aí foi desenvolvido por dois grandes matemáticos lá na época de 73, né? Na década de 70 lá. E aí, então, em 73, foi criado esse modelo aí do Black-Scholes, né? Daí surgiu o conceito do delta, gama, teta, vega, né? Essas gregas aí de opções. Então, assim, já era conhecido pelos profissionais de opções, né? Só que ainda o foco era só gestão de risco das mesas, não era ainda como que eu posso dizer? Não era ainda uma análise direcional de mercado. E aí lá, na década de 90 para 2000, os grandes bancos, né, e os market makers, né, já calculavam a exposição agregada em gama. Então nós estamos falando de 90. 90 foi o ano que eu nasci, pessoal. Muita gente às vezes nem nasceu nessa época, né? Então assim, olha como que o mercado já existia esse conceito. Nós estamos falando de um contexto, pessoal, existente no mercado, não é ombro, cabeça, ombro, não. Nós estamos falando de coisa técnica, real de mercado. E é isso que vocês têm que estudar dentro de um mínimo de conhecimento que você tem que ter para operar um ativo de forma precisa, né? Então, assim, essas informações eram consideradas proprietárias, mas ainda não chegavam ao trader comum, né? Nessa época de 90, 2000. E aí, 2010, 2018, pelo que eu vi, né? Foi aí o crescimento acelerado do mercado de opções, principalmente sobre o SPY, né? Que é o S&P 500 e o SPX, né, Anderson? Sim, sim. Então, alguns estudos acadêmicos aí começaram a mostrar que o hedge dos dealers, né, nessa época, ele já afetava a volatilidade intradiária. E o pessoal usava muito essa estrutura, pessoal, para operações mais longas, de um período maior, né, de swing trade. E aí lá, olha que interessante, aí quando foi em 2019, chegou a Spot Gamma, foi a Spot Gamma que começou a popularizar o termo Gamma Exposure, foi onde surgiu o GEX, né, foi mais ou menos em 2019, e aí veio aquelas nomenclaturas, né, NetGex, Gamma Flip, Call Wall, Put Wall, né,
Foi tudo graças a essa grande plataforma aí, Spot Gamma foi pioneira aí desse assunto, né? E aí explodiu na pandemia, todo mundo sabe, na época, depois de 2020, a explosão da pandemia, aí teve um volume recorde de opções, foi quando os traders começaram a perceber que vários movimentos, né, do mercado ali já estava relacionado, muito relacionado ao posicionamento das opções, pessoal. Então, olha a importância, né? E aí, 2024, 2022 e 2024, a explosão dos contratos 0DTE. O que é o 0DTE? É o vencimento para agora, ou seja, o fluxo do momento, que é onde começou a estourar. E daí para frente, só a adaptação nessa leitura aí, ferramentas, indicadores, né? E vários estudos, né? Desculpa aí, Anderson, alongar demais aqui, mas é só Imagina, para contar um pouquinho da história aí, da imagina. história de como, da onde que vem esses estudos aí, né, cara? Cara, foi perfeito, né? Eu não ia me aprofundar tanto assim, mas no fundo é até necessário, tá? Voltando aqui, então, resumindo, gente, quem tenta prever, tá, o preço, olhando apenas para desenho de candle ou box, que seja, tá? É, na verdade, está operando às cegas. Essa é a verdade, tá? Ignorando, né, que onde os gatilhos, na verdade, né, que ativam os algoritmos, né, do mundo, né, você só está olhando bem superficialmente, tá? Então, não adianta ficar tentando prever o mercado com candle, tá? A gente tem que entender realmente uma outra mecânica, tá? A, a maioria, né, o que eu posso falar, né, dos traders perde dinheiro, tá? Porque continua tentando decifrar o mercado com ferramentas de décadas passadas. Olha só que interessante isso, né? Exatamente. O preço não, né, se move mais porque rompeu uma formação gráfica, tá? Até eu acho que no outro gráfico que eu tenho, olha só, o topo duplo, tá? Tem muitos de vocês que podem falar que realmente isso daí funciona, mas funciona toda vez, tá? Ombro, cabeça, ombro, tá? Tem alguns padrõezinhos aqui, é o quê? Então, o que normalmente, né, análise, me fugiu da ideia. Como chama? Análise técnica, padrão, Isso, análise técnica, né? né? SMC também é uma forma de tentar decifrar isso daí, essa liquidez, né? Exato, Então isso daí já está para trás, pessoal. Já tem informação na tela, então ninguém precisa ficar exato, olhando esse negócio subjetivo, né? tá? Tá deixando dinheiro na mesa, né, Anderson? Fala bem a verdade, né? Essa é a verdade, tá? Na verdade, o preço se move por quê? Né? Existe o fluxo de bilhões, gente, bilhões em opções, tá? Que obrigou os algoritmos institucionais a executarem uma determinada ordem no mercado futuro. Ou seja, esse fluxo, tá? Ele entra ou comprado ou entra vendido, e isso faz o preço realmente andar, tanto na compra como na venda, tá? E agora, tá, que a gente vai entrar, né, eu vou entrar e falar um pouquinho mais do Jax, né, que seria o quê? Esse mapa, tá? Esse mapa que mostra exatamente onde essas ordens automáticas ficam escondidas, né, que seria o nosso GEX, Gamma Exposure, tá? É, na verdade, ele tem esse nome, né? O Fernando já falou, né, que é o quê? Uma métrica do mercado financeiro, tá? Ele sintetiza o mercado de ações, ok? Isso aí. Ele não é um indicador atrasado, gente, né? Põe isso na cabeça, tá? Do que já aconteceu. Ele é um cálculo, tá? Que a gente pode falar que ele é quantitativo, né, na verdade, tem várias camadas, tá, esse cálculo, tá? E ele revela em tempo real onde os market makers acumularam suas maiores obrigações financeiras no dia, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, esse gráfico aqui tá perfeito, tá? Tem um murinho, um muro não, desculpa, tem um teto, tem um piso, tá? Vou falar primeiro do piso, tá? Que é a put wall. Depende da plataforma. A plataforma Spot Gamma, que o nosso querido Fernando falou, que ele trouxe aqui para a gente, né? Ela tem essa nomenclatura, tá? Mas pode ser put support, pode ser major put ou put major, tá? Cada plataforma tem um determinado nome para isso, tá? O que que seria essa região aqui? Tá? Ele atua como um verdadeiro concreto,
tá? É um chão de concreto, um piso de concreto. Tá? Quando o preço vem, olha só, ele vem, tá? Ele vem descendo, tá? Quando ele está próximo ou realmente ele toca, ou até pode romper um pouquinho, tá? Alguns ticks para baixo desse piso, tá? O que que acontece? A mecânica obriga que os algoritmos, os robôs, tá? Eles comprem futuro, tá? Chegou nessa zona aqui, tá? Os algoritmos são forçados ao quê? Comprar. Comprar contrato o quê? Contrato futuro. Tá? E aí ele repele, né? Então ele é um repelente, né? A gente pode falar assim. E aí o preço começa a subir. E a mesma coisa acontece, né, nessa outra barreira, né, que a gente tem, que seria a call wall, tá? Para o spot gamma. Outras plataformas têm outros nomes, como call resistance, tem major calls, tá? Ou pode ser o wall call, eu já vi também, peraí, eu não lembro. Gamma wall, parede de gamas, tá? Depende muito da plataforma. E funciona exatamente como teto, tá? É isso mesmo. O preço está subindo, 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 chega nessa zona, tá? Quando o preço testa essa região, aí a mecânica obriga que as máquinas vendam futuro, tá? Gerando resistência, gerando força, e daí gera o recuo, tá? E fora isso, tem inúmeras outras linhas que o Fernando até falou, tá? Aqui dentro, que tem outros tipos de relevância, tá? Tem uma, por exemplo, que a gente fica de olho, e muito de olho, que é onde o mercado fica mais comprador, mais vendedor. Tá? Naquele momento, o fluxo fica mais comprador ou mais vendedor. Tá? Então, em vez de traçar a linha imaginária, que a gente fica traçando nos gráficos, tá? O que, que o JAX faz? Ele plota, tá, as coordenadas exatas, tá, das ordens automáticas, né, que praticamente vão ditar o dia do nosso dia. Exatamente isso. Tá? E aí basta ter paciência de esperar, né, mestre? Exatamente. Agora, gente, imagina a vantagem de abrir a tela, tá, todo dia de manhã, sabendo que onde, né, você vai ver na sua tela onde está posicionado o teto e o chão do S&P 500. Já parou para pensar isso? Não, né? Coisa Tá? muito boa. A gente deixa de ficar caçando preço, tá? E passa a esperar por ele nos pontos de maior probabilidade matemática. Estamos falando de matemática, estamos falando de estatística. Tá? Aqui é um ponto muito relevante para o quê? Para você fazer o quê? Uma compra. Aí você vai me perguntar, mas Anderson, você deixa uma ordem apregoada aqui? Não, porque não vou falar hoje, tá? Mas tem um aprofundamento no curso, onde a gente consegue entender o regime que os gamas, né, que os preços, que os market makers estão trabalhando. Tá? Pode ser que esse ponto aqui seja um ponto de rompimento, e a gente consegue prever isso daí. Tá? Mas isso daí é como se fosse o curso do Fernando, etapa 1, etapa 2. Tem que aprofundar no ativo para entender, né? Isso daí você está passando um resumão, né? Exatamente. Agora, Exatamente. desculpa interromper, meu amigo. O Anthony falou uma coisa muito interessante aqui. Ele falou, essa parte de market maker, né, Jackson, bem parecida à leitura na B3. Isso né? O mesmo conceito, principalmente Black-Scholes, né? Porém, nosso volume é muito pequeno, então ainda assim continua a manipulação dos big players. Concordo, assina embaixo o que ele falou, porque mesmo a galera tentando, é até legal a gente puxar esse gancho, porque tem gente que está tentando adaptar isso nos futuros aqui. Para começar, esse tipo de estudo é um estudo para índice, né? Não é um estudo para moeda. Então, o dólar futuro já é um hedge, né? Então, você vai estar fazendo hedge do hedge, ou seja, o volume de opções para dólar não tem, é muito baixo. E, consequentemente, esse estudo aqui acaba sendo um pouco irrelevante. É claro, né? Óbvio, eu sempre falo, vai servir para alguém, tá? Para alguém pode servir. Mas não é a mesma coisa. Essa atuação não é igual ao que acontece no mercado americano. Nós estamos falando de 70% do volume, né, de opções só está no S&P, né? Exatamente isso. Tá? 70% de tudo já está no S&P. Então, assim, é muita grana em opções. Um troço vai funcionar mesmo. E um ativo só, gente. Estamos falando de um ativo só. Tá? Um ativo só.
Tá todo mundo olhando para ele, tá todo mundo protegido, tá? Em algum derivativo dele, tá? Em alguma moeda não, algum ativo que deriva, tá, do S&P 500. Isso Vamos aí. lá? Então, esse daí seria o JAX, gente. Tá? É praticamente isso daí que vocês estão vendo. É lógico, né? A gente, não é uma barreira, você até pode colocar uma barreira dessa, né, e tudo mais, mas eu sou a favor de quanto menos coisa florida você tiver no gráfico, melhor. Tá? Boa. Então vamos lá. Próxima parte, vamos falar um pouquinho do nosso treinamento, tá? Tá? O que você vai aprender no nosso treinamento? Você vai aprender a ler esse mapa, a configurar essa ferramenta, tá? Ter o passo a passo para fazer isso, né? E o que mais, né? Dominar a execução operacional dessa mecânica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Como que vai ser estruturado o treinamento. Tá? Já vou colocar direto aqui, tá? A questão do módulo 1, né? Para que você não dependa de achismo, tá? A gente estruturou um método, passo a passo, dividido em quatro módulos. Tá? O primeiro módulo, tá? A gente vai alinhar conceito que envolve o mercado americano, né, por um todo, estrutura desse mercado, tipo de operação, horários das sessões, uma coisa muito interessante, gente, horário de sessão. Tá? Vocês lembram lá na minha apresentação que eu coloquei que comecei em 2022, mas só parei de trabalhar em 2023. Tá? Então, ou seja, que hora que você opera B3? Você tem que parar o que você está fazendo, você tem que dar um gato no seu trabalho para você operar B3. Essa é a verdade. O mercado americano, não. Lógico, se você quiser pegar a melhor da sessão de liquidez, é, no início do pregão, é na parte da manhã, né? Só que você tem outras opções, outras janelas. Tá? Isso aí é muito bom, muito interessante. Eu conheço gente que opera só na sessão de abertura de Londres, eu conheço pessoas que só operam à noite, trabalham o dia todo e pega a sessão da Ásia. Tá? Há possibilidades, tem tanta liquidez quanto o mercado americano no período, né, do dia? Não, não tem. Mas é possível. Tá? E o pessoal aprova a conta, tá? O pessoal aprova a conta nesses horários. Bacana É, demais. sim, sim, sim. Tipo de mercado, né, de operação, horário de sessão, plataformas, tá, para operar e tipos de conta também. Módulo 2, o que a gente vai ter? Falar um pouquinho de correlação sobre o Banco Central, indicadores econômicos, tá, muito interessante. Isso daqui é uma virada de chave para muitos. Títulos do Tesouro Americano, tá, e daremos acesso também aos links, né, super úteis que a gente vai usar no dia a dia. Tá? Módulo 3, falaremos sobre JAX, DEX, que é também super importante, não vamos abordar ele aqui. Óbvio, né? Market Maker, iremos aprender a identificar dias em que o mercado age como imã, estável, controlado, e dias que o mercado age como um repelente, tá? Altamente volátil e perigoso. Agora eu quero fazer um adendo aqui, que isso que o Anderson falou não é subjetivo, não. Igual a gente muitas das vezes tenta interpretar aqui na B3, tá? Isso é muito real, tá? Esse negócio do clima do mercado aí, quando ele forma uma determinada estrutura, não tem como você ir contra, cara. É muito nítido você. Fica muito nítido pra gente, né, Anderson? No Fica, dia que o mercado tem que subir, no dia que o mercado tem que cair, e no fica, dia que ele vai ficar só enrolando a gente. fica. Né? A gente consegue fazer isso no dólar hoje através dos estudos de Petax. Né? Né? Meus alunos sabem disso. Isso. Tem dia que não tem, depois que a simetria fechou, já era, cara. E aqui, ó, se eu fosse comparar com o dólar, eu diria, não, eu tenho que assumir isso daí, tá? O mercado americano muito mais assertivo, gente. Pelo nível das ferramentas, né? Pelo nível de informação que a gente tem na tela. Só por isso mesmo, entendeu? Informação é tudo hoje, cara. Exatamente, Pode continuar, irmão. exatamente. Na verdade, pessoal, eu vou voltar aqui, módulo 1, tá? É bem maçante, não vou mentir, é muita teoria, tá? Não, mas Módulo precisa. 2 também, Precisa. mas esse módulo 2
Pessoal, Ah, não, quer a parte de operar, indicador ali, vou falar para você. tem que, Fantástico a parte de indicador, cara. esse daqui vocês têm que decorar. Indicador Tá? econômico. Esse é sensacional. Esse daqui, só com isso, você tem uma base extraordinária para você se virar no mercado americano. Tá? O resto que a gente está dando é um beabá que eu não vou falar que é simples, fácil e rápido, que não é, mas é a cerejinha do bolo, Isso. tá? Que muitos eu acho que não vão nem ligar para módulo 1, módulo 2, só vão querer utilizar o módulo JEX, né? Ó, uma coisa que o Anderson falou no início dessa live, gente, muito importante. Para uma informação chegar aqui e o mercado precificar, ele passa por vários filtros, tá? Existem alguns filtros. Como a gente está falando aqui do mercado americano, o que sai lá, estou falando seguro-desemprego, né? Nós estamos falando dos indicadores principais aí que é divulgado, até aqueles secundários, né, Anderson? Sim, Payroll, CPI, PPI, tudo tem uma reação muito mais assertiva e profunda diretamente no mercado americano, a reação, do que necessariamente aqui. sim. Aqui, às vezes, o pessoal tenta trazer, né, devido às correlações, só que acaba decepcionando um pouco, porque daí tem a questão doméstica na frente. Ou seja, você tem filtros dentro do nosso contexto interno que, às vezes, não precificam o mercado internacional. E muita gente se ferra tentando correlacionar tudo, né? Fica enviesado no direcional de mercado e tudo vai para um lado e o Brasil aqui vai para o outro. Lá não, pessoal. Lá nós estamos falando do mercado americano. Os indicadores são de lá, os principais indicadores do mundo são de lá e vocês estão operando o mercado de lá, vão operar o mercado de lá. Então, existem parâmetros que a gente não precisa, como que eu posso dizer, interpretar da mesma forma que a gente interpreta aqui. Lá é exato, o número que saiu, você faz uma continha de padeiro lá, você tem, basicamente, sabe o que vai acontecer no dia. E o Anderson tá especialista nisso, cara. Sensacional a forma como ele vai abordar essa parte de indicadores econômicos. Uma aula, viu? Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Muito bacana mesmo. Obrigado, Fernando. Eu vou dar um exemplo que aconteceu quarta-feira. Quarta-feira foi o PONC. Lembram disso? 3 horas da tarde. Né? 3 horas da tarde, gente, a gente olha numa ferramenta, tá, da CME, tá, e lá tem já parametrizado, tá, as apostas, se vai subir, né, se eles iam aumentar a taxa de juros, se eles iam fazer a manutenção. Isso daí já está precificado desde segunda, ou seja, desde segunda, está todo mundo sabendo que eles não iam, eles iam fazer a manutenção, não iam mexer. Então, saiu 3 horas da tarde a decisão da taxa, o mercado mexeu? Não. Não quis ir nem para um lado nem para o outro. Sabe que horas que ele mexeu? Quando o novo presidente, tá, do Fed, Kevin Warsh, ele começou a falar e ele deu a entender, tá, que ele pode, nas próximas reuniões, fazer um aumento da taxa. Daí desandou geral. Tá? Ou seja, daí os institucionais começam a reprecificar. Mas Não, a decisão... impacto total aqui no nosso dolinho também, né? Para quem opera dólar aqui, viu o impacto a partir desse horário, né? Do discurso do homem. Pois é. Pessoal, vamos lá, na continuidade, tinha parado no módulo 4. Tá? Módulo 4 é o módulo também que muitos gostam, que é o quê? Aprofundamento nas telas de operação, indicador, tá, para a plataforma, indicadores, né, dos níveis JAX, indicadores do fluxo JAX. Tá? Abordaremos sobre dinâmica de entrada operacional, como vocês terão acesso a todo esse ecossistema, tá, de indicadores, tá, que são indicadores profissionais, gente. Tá? Profissionais. Exato. Não é feito nada em Excel e passado para vocês e colocar uma linha lá que fica estática o dia inteiro, não. Isso. Todos os níveis de outros ativos, inclusive, que já estão calculados, eles atualizam a todo momento no gráfico sozinho, automaticamente, já recalculado, com base nas plataformas confiáveis de mercado. Nós estamos falando de Spot Gamma, função de Mentor, Jaxbot, que é a mais famosa. Exato. Né? Caríssima a licença dela, tudo por um preço de banana, porque um desenvolvedor aí, parceiro, conseguiu englobar e compartilhar essa ferramenta de forma mais estruturada para a gente, que cabe no nosso bolso e que vai dar acessibilidade para quem não tem essa informação. Então, gente, sensacional. Só para vocês, desculpa, Fernando.
Sim, só para Pode encerrar falar. aqui, Anderson, eu não gosto, o pessoal sabe, né, me conhece, sabe que eu não gosto de ficar dependente de ferramenta, né? O que eu ensino no dólar da B3 lá, todo mundo sabe. Vocês aprendem também a fazer o cálculo. Basicamente, vocês aprendem, tudo que tem nos meus indicadores, você aprende a fazer a leitura, então você não fica dependente de ferramenta nenhuma, né? Agora, aqui no mercado americano, infelizmente, pessoal, somos dependentes dessas informações. Não é algo que dá para jogar numa planilha e fazer, como o pessoal fala por aí. Não é só fazer a fórmula lá do Black-Scholes, lá, é só calcular a volatilidade, eu chego na volatilidade implícita, consigo fazer a exposição também por opção. Gente, não é assim que funciona. Para você ter uma noção, os cálculos, dentro da composição da fórmula, dessas plataformas grandes aí, tem até sentimento de mercado, não tem nada a ver também com algo mais exato. Tanto é que entre uma plataforma e outra, eles não conseguem chegar no mesmo número. Explica aí, Anderson, fala um pouco sobre isso daí também, Exatamente. para a galera entender que não é qualquer um que faz esses cálculos, não. Vocês têm que procurar fonte confiável. Não vai tentar fazer que não vai dar certo. Exato. Pessoal, cada plataforma tem sua equipe de estatística e matemática, tá? E cada uma guarda 7 chaves, tá? O jeito de fazer o cálculo. Por quê? Todas as opções tem um site, é a Cebot, eu acho, tem todas as opções lá. Só que eles pegam, colhem todas as opções, com todos os vencimentos, tem vencimento 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 90 dias, tá? 0 dias. Cada uma plataforma trabalha de uma determinada forma e tem um determinado tipo de cálculo. E não adianta, não vi que ninguém conseguiu replicar. Tem muitos aqui no Brasil que tentaram, tá? Mas não bate, tá? E outra coisa, cada plataforma, ela nos direciona no dia a dia, tá? Jaxbot para o intraday, perfeito. MentorKey, intraday, perfeito. Já o Spot Gamma, que foi o pioneiro, ele tem mais uma questão semanal. Então, ele tem uns alvos mais longos, tá? Só que na hora que chega, como é semanal, como é um alvo mais longo, tá? Ele tem uma determinância maior, ou seja, bateu lá nos pontos dele, realmente vai reverter normalmente. Mas Exato. normalmente, e outra coisa, a gente está falando apenas de 3, as 3 que funcionam, que a gente está trazendo para você. Tem inúmeras por aí. Tem Jax Stream, tem Jax, não sei, tem um monte, agora tem um monte, cada uma com cálculo. Mas as que estão funcionando, posso te garantir, são essas. As pioneiras, né? E as mais caras, né? Porque se E você as hoje for mais comprar caras. uma licença, cara, se você for pagar uma licença, pessoal, diretamente pelo site, né? Sem um intermédio, você vai pagar muito caro. Nós estamos falando de taxas aí, ó. Você não vai querer olhar uma plataforma, você vai precisar de 2, 3, né, Anderson? Vai. Então, a gente tem hoje um arsenal de ferramentas já dentro de um browser. O desenvolvedor criou um browser já com tudo lá para você clicar e ter a informação em tempo real. Então, coisa que se você fosse pagar, tirar do bolso, era mais de R$ 2.000 por mês só pagando plataforma, sem Fácil, garantia ainda fácil, de vencer o jogo, né? fácil. Então, não é fácil, gente. O custo é muito alto. Que na Mas verdade as assinaturas tem o básico, tem o premium, ela vai subindo também, né? isso, tem essa Então, também. exatamente, vai encarecendo. Realmente, né, se for para ter essas informações que a gente está trazendo para vocês hoje, é um precinho de banana, não vou falar que é precinho de banana, feio falar isso, Não, é um preço muito não, sim, acessível. justo, né? Justo para quem quer aprender Justo. a ler o mercado. Porque eu acho que a informação tem que estar para todo mundo, cara. Que mesmo com essas informações, gente, se o cara não tiver um comportamento adequado, não souber a dinâmica do mercado, a coisa macro ali por trás, né? Ele vai se ferrar do mesmo jeito. Não adianta nada ter a Ferrari na mão, não souber dirigir, né? É isso. Então, assim, É é isso. isso. Tá? O que eu ia falar? Módulo 4, que é o último, eu não sei se eu já falei dele, mas vamos lá. Não, já falei, que a gente vai abordar os tipos de operação e tudo mais. Tá? Vamos falar um pouquinho do treinamento, tá? Treinamento, ele vai ser composto por 4 módulos, já acabei de apresentar para vocês. Cada módulo vai ter uma duração de 1h30 a 2 horas, tá? É a previsão, tá? Por aula, né? Isso. Beleza. Pessoal, esse é um conteúdo real, testado, usado diariamente. Fernando já usou.
eu uso, um monte de gente usa, tá? Esse desenvolvedor, ele cria tantos indicadores para a plataforma, para aparecer no seu chart, no seu gráfico, como também uma plataforma, né, que seria um navegador que ele criou, tá? Que a gente tem ele vai te dar o acesso, tudo bonitinho, você vai clicar no ícone, tem horário para clicar, tá? Isso. Tem que respeitar uma série de coisas, tá? E depois a gente vai explicar, né, passo a passo, como entra, como faz, como entra em contato com ele, tá? Mas vale muito a pena. Demais, Eu vou tentar demais. passar uma mensagem direta, tá? Simples e funcional. Data, meados de julho de 2026. Estou colocando aqui segunda e quarta, tá? São os dias, né, 2 dias por semana, 13 e 15. Sala operacional vai ter? Vai ter. Tá bom? Horário. Horário, mercado americano, e horário da melhor sessão, que é o quê? Às 10 horas até às 12. Tá? Melhor horário de liquidez. Aula tira dúvidas, tá? Suporte. O que eu coloquei de superficial da plataforma? Eu não sou especialista, tá? Eu não sou especialista em indicador. Então, o que a gente vai fazer? O quê? Dar o suporte básico, tá? Como você colocar a sua conta da corretora, tá? Como você vai configurar a tela, como vai... por quê? A plataforma que a gente usa, tá? E eu pretendo continuar usando, é o Ninja Trader. Ele é totalmente diferente do Profit. Dá para usar Black Arrow? Não dá. Por quê? Porque você está focado em operar mesa proprietária, mercado americano. Black Arrow, não sei se tem, mas se tiver, ela não funciona direto na mesa proprietária, né? Ela funciona em E FT. mesmo que tivesse também, as ferramentas do desenvolvedor precisa de uma API para se comunicar com a plataforma, para ele colocar as informações em tempo real no gráfico, né? Exato. E Analógico, infelizmente, totalmente bloqueado para isso. Eu não consigo puxar nenhuma fonte externa diretamente e jogar para dentro do Analógico. Então, isso é uma limitação. Quem programa dentro do Profit sabe que os caras limitam até o máximo aí, infelizmente, né? Os desenvolvedores. É isso aí. Mas, pessoal, é isso, tá? Chegou a hora, né, de todo mundo, né, parar de operar no escuro, né? O mercado mudou, os algoritmos que mandam hoje em dia, tá? No fluxo da movimentação do mercado de futuros. E você agora tem uma oportunidade, tá, de jogar o mesmo jogo que os institucionais, né, jogam, ou, né, que eles jogam todos os dias, ou ficar na mesma. Tá? Acredito que as vagas, né, do nosso treinamento, né, completo já estão abertas, a partir do encerramento agora, né, Fernando? Isso, é isso aí. Tá? Além desse conteúdo, né, dos 4 módulos, né, aquilo que eu falei, eu vou tentar ajudar na configuração, tá, no direcionamento prático, né, para fazer as aplicações dessa nova leitura do mercado. A intenção é que cada um, tá, que participe fique confortável para fazer suas próprias operações, sem dependência de ninguém, tá? Sem depender de mim, sem depender do Fernando, tá? Você vai ter autonomia total, Tá. tá? Esse que ele está falando aí, pessoal, são as aulas, tá? As aulas, elas estão Isso, preparadas no detalhe para todo mundo entender, dá trabalho construir. A gente está antecipando aqui para justamente organizar já a turma. Então, vai ter um grupo, vocês vão participar desse grupo, né? Quem comprar esse produto, que está muito acessível também em valor, vocês vão ver lá, já vai entrar nesse grupo. E todos os detalhes ali já vai ser repassado para vocês, algumas coisas, alguns slides, né, para ir estudando. E aí ele vai começar já depois as aulas ao vivo aí, né, para a gente concluir o treinamento e já iniciar a sala operacional, porque, gente, vou falar para vocês, só treinamento não é suficiente, você precisa do acompanhamento, né? Nada melhor que o acompanhamento na sala, no dia a dia. Então, por exemplo, minha turma, como que minha turma vai trabalhar? Tem a turminha do dólar, que é da minha mentoria do dólar futuro, que vai sair da salinha do dólar e automaticamente a gente já vai pular para o mercado americano, que vai ser mais ou menos o horário que vai coincidir o fechamento da nossa. E o início ali, é óbvio que o Anderson já vai estar ali, já vai estar dando início na sala dele, né? Mas a gente pode chegar um pouquinho, às vezes atrasado, mas vai estar lá.
já fazendo a leitura junto com ele. E a ideia é que na parte da manhã a gente tenha um dia bem produtivo, né? Operando 2 mercados aí com leituras fantásticas, né, turma? Então, e serve para quem também quer operar só o mercado americano, tem esse horário um pouquinho mais avançado aí, bem tranquilo, né? Para fazer o pré-mercado, ver o que está rolando, né? É E isso. depois operar. Então, oportunidade sensacional, pessoal. Muito bacana mesmo. E eu conheço esse cara, ele não vai trazer algo, não vai fazer algo pelas coxas, não, como fazem por aí. Qual que é a realidade? O que está acontecendo hoje? A galera fala lá, vou passar um estudo para você aqui, não sei o que lá. Aí monta lá, né? Você começa a estudar, ele não termina a mentoria. Olha só que absurdo. Tem gente que não está terminando a mentoria, você pagou por um produto e você não tem o produto. Cara, que palhaçada que é essa? Você pagar por um produto e não receber todo ele, né? Então, gente, eu sei que vocês estão calejados de muita gente falando, muita gente só querer vender as coisas para vocês, né? Mas aqui nós somos diferentes. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. A gente é sério, a gente respeita as pessoas e a gente sabe que não é fácil, né? Você desembolsar, investir e depois não receber um produto de É isso qualidade, aí. tá? Eu não posso dar a garantia se isso vai servir para a sua vida ou não, mas vale a pena você tentar, porque não vai arrancar o seu rim, é um valor muito acessível, e também, né, você vai receber um conteúdo de valor, nunca, nenhuma pessoa vai tirar da sua cabeça o conhecimento, né, é uma coisa que você vai levar o resto da vida. E outra, informação boa, tá? Informação de qualidade, gente. É isso aí. Beleza? Pode continuar aí, Anderson. Eu acho que muitos devem estar perguntando, né, qual que será o valor dos indicadores. Eu acho que isso daí deve estar buzinando na cabeça de alguém. Tá? Isso, com Eu, certeza. eu vou falar mais ou menos para vocês, tá? Entre 120 e 150 reais é Acho o que, máximo. eu Não, acho que tá 130 a licença, sei lá. para quem, tirando da gente que é parceiro, né, que ele faz mais Isso, barato, né, eu pago R$ 80, pessoal, de é isso, mensalidade dessas ferramentas. é isso. E eu acho que ele está disponibilizando para quem é de fora 130, cara. Então, eu não sei. Eu sei que ele falou para mim que ia ter um 130, reajuste, pô, mas preço de 13 pontinhos no dólar, né, gente? Com um contrato, né? Para receber uma informação tão boa dessa em tempo real, né, gente? não, Algo sério estamos ali. falando em Pô, 130 reais, uma coisa que vale 2.000. Se você não quiser as ferramentas dele, não tem problema. não tem Mas problema, assina a sua particular, né? assina a sua particular, exato. Você vai ver a pancada que é. A pancada que é, em dólar ainda, hein? Exatamente. E Anderson, você também vai ensinar como as manhas de passar nesses testes aí, né? Tem uma estratégia de hedge lá para você passar no teste, para depois você ir Tem, colecionando conta, operar várias contas ao mesmo tempo, né? Como sacar em dólar ali, é ou usar um verdade. cartão em vez de você usar esses detalhes para vocês também, inclusive com Ai- relação ao imposto de renda. ainda tá funcionando, né? Tem muitos que Maravilha. ainda, se depender, né, do nosso governo, não está mais funcionando, mas ainda funciona, Ainda tá? funciona, né? Que mais, gente? Que mais que eu ia falar? Eu falei dos indicadores, né? Uma prévia dos indicadores. Isso, É isso. isso, tá? Eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês o valor do curso, né? Não Esse é o valor, pessoal, para fazer parte de tudo isso daí, sem é isso. custo extra, sem custo surpresinha. Ah, agora inventamos um negócio aqui, mais 3 mil, mas, ó, não tem dessa, pessoal. Custo único, tá? E mais, é óbvio, a plataforma que você vai contratar lá, que também é super barata, né, que essa aqui é uma mensalidade. Gente, e aí tem vantagem, não é só isso, não. É, E tá aí, ó. já, Desconto de 15%, né, Anderson, para exatamente. quem... Escaneie o QR Code na tela, né, para garantir sua vaga, tá? E pensa nisso, vai mudar definitivamente a forma de enxergar o mercado, tá? O mercado financeiro. Isso aí. Então, esse desconto de 15%, esse cupom que vocês estão vendo aí, ó, GEXMA 2026, se você escanear esse QR Code e colocar esse cupom, você vai receber já 15% de desconto. Ele é válido só até amanhã, tá? Até amanhã, final do dia, amanhã até às 11 horas da noite. Depois esse cupom vai expirar, vai ficar aquele valor original lá de 26,97 para quem quiser entrar depois, tá bom? Então esse é o Exato. geral aí. Exato. Mas tem também outro detalhe importante aí, para Pros, quem é aluno do Ferpas Trader, né? isso Então, eu aí. tenho vários alunos meus aqui que faz parte da mentoria. Todos meus alunos aí que estuda comigo, né? Que estuda não, fez meu treinamento, tá? Opera comigo.
vai receber 50% de desconto, gente. Olha, preço de banana, aproveita, porque então, alunos da mentoria têm direito a desconto de 50%, vai pagar esse valor aí que vocês estão vendo de 1.348. Pode ser parcelado? Pode, aí vai ter um acréscimo de um jurozinho lá, mas nada relevante. E aí, para você que quer aproveitar esse de 50%, e é meu aluno, né? Já sabe, né? É só me chamar no Telegram, você já tem meu contato lá no Telegram, né? Ó, já tenho marcado vocês como meu aluno, eu já sei quem é aluno e quem não é. Vai me chamar lá e eu vou gerar um link personalizado para você aproveitar esse desconto de 50%. Então não perca essa oportunidade, gente. Vou falar para vocês, esse valor aí, todo esse conhecimento que vocês vão receber, tá de graça mesmo. E aí eu tenho um detalhe ali sobre os alunos da etapa 1, que ainda não adquiriu todo o treinamento, né? Então quem fez só o meu treinamento de entrada, que é a etapa 1, também tem o direito, né, ao desconto de Olha, que 50%, só que ele beleza. vai, infelizmente, só até o dia 26, tá? Vai só até essa sexta-feira agora, e só vale para os antigos. Não adianta agora o cara comprar amanhã meu treinamento etapa 1 e querer os 50% de desconto, não vai receber. Tá? Vai ficar de fora, infelizmente. É só para quem já é aluno da etapa 1 e quer também essa oportunidade, vai conseguir sim, vai receber essa oportunidade também, 50% de desconto. É isso mesmo. Briguei com o Anderson para conseguir esse desconto para vocês, meus alunos, queridos alunos aí, alunas, né? É. Porque Aqui tem alguns vocês me apoiam, estão comigo sempre, né? Então tem direito que também a alguns eu receber. conheço, Consegui alguns não tirar o merecem. escorpião do bolso do Anderson. Hein? Uhum. Ai, ai. Beleza, turma? Entendido? Vai estar gravado isso daqui, tá? Eu vou mandar para vocês já a gravação. E Quer falar mais alguma coisa, Anderson? eu quero agradecer a presença de todos. Né? Vão ficar gravadas as aulas, vocês vão ter acesso na Hotmart. Olha só, tem a plataforma da Hotmart, vocês vão ter acesso. Quem comprar já aqui, ó, já vai receber acesso lá na Hotmart. Não vai ter muita coisa postada lá ainda, mas à medida que a aula for acontecendo, toda a estrutura do treinamento vai ficar lá na Hotmart para vocês se revendo e revendo a aula, quantas vezes vocês quiserem. Uhum. Não vai vencer plataforma depois de um ano, gente. Sem essa palhaçada. E, depois de um ano vence, tem que renovar, agora surgiu. Não. Comprou, é seu. Fechou? Perfeito. Acho que faltou uma telinha, tá? Deixei por último. Tá? Olha que maravilha, mano. Esse daqui é... Essa conta aí foi aquela conta que você fez operando levinho, né? Exato, olha aí. Levinho, né? A gente fala de alavancagem, né? No mercado americano, quando você pega uma mesa, tá? Você tem uma quantidade máxima que você pode utilizar de contratos, tá? Isso. Então, isso daí tem uma variação do tamanho da mesa que você pegou, né? Eles têm Essa lá a conta mesa aí de... é uma conta de... É aquela conta menor, de 25K, de 50? de Qual 20, que é essa conta? é de 25. De 25, 25. né? Pronto. Ó, uma conta de 25, tá? Rodou mês passado. Não sei se dá para vocês ver, ó, 3 contratos, 2 contratos, 1 contrato, 3, 2, 1. Mas sabe o que é isso daqui, esse 3, 2, 1? Eu entro com 3, parcial, sai com 1. 3, parcial, sai com 1, entendeu? Olha que maravilha, ou seja, o máximo, né, que a gente utiliza nela são 3 contratos. O resultado de maio ficou em torno de 2.700. Está aqui na barrinha de 2.600, 2.700. 2.700 é quase o dobro que você precisa para passar em uma mesa proprietária. Ou quase o dobro que você precisa para fazer o colchão da mesa, né, da conta que você já está utilizando, né, na PA, na conta. Vocês têm noção, pessoal? Essa conta que ele está mostrando aí, a partir de 1.600 ele já pode sacar se ele quiser. A partir de 1.600 a corretora já permite ele fazer o saque, tá? Só que ele fez questão de, né, não sacar e mostrar ali. E outra coisa, o custo para você passar numa mesa proprietária e ativar uma conta, muito mais barato que você comprar uma mesa proprietária aqui no Brasil. Uma conta aqui no Brasil. Infinitamente. Tá? Além de ser menos burocrático, é muito mais barato. Então, o custo total para você comprar uma avaliação dessa de 25K aí, né? E você adquirir essa avaliação, depois que você só vai pagar se você passar. Olha o detalhe. Aqui não, aqui os caras já querem que você entrega todo o valor, né? Lá não. Sim. Você só vai pagar pela conta se você passar no teste. Passou no teste, aí você paga a conta. Então, para fazer o teste é um valor pequenininho lá. Coisa de R$120 quando tá com desconto lá. E aí passou, você vai pagar mais uns 300 e pouco, R$400, em reais, tá? Para você ativar a conta. Depois, e aí? Você vai recuperar o seu investimento. Ó, no caso do Anderson, que operou um mês, fez mais de 2.700. Um mês mesmo? 2.700 vezes 5,
Quanto você tem no bolso aí, Anderson, se você quiser sacar hoje, né? Limpar essa conta aí, mais de 10 mil reais, né? Tranquilamente. Exato, Vou falar a verdade, 2.700. pessoal, é outra proporção. Olha lá, o Diegão tá perguntando, tem drawdown? Tem, mas você tem a opção de comprar uma conta sem drawdown também. Olha que maravilha, Diego. E não é muita diferença não o valor, viu? Bem tranquilo mesmo. Essa daqui começou no dia 4/5 e terminou no dia 28, tá? Olha lá. Turma, deixa eu deixar também aqui para vocês aí no chat o link, tá? O link do treinamento, olha lá o que ele colocou. Sucesso no Day Trade não é uma corrida de máxima velocidade. É uma maratona lenta de disciplina. Exatamente, é isso aí, ó. Sem apavoramento, paciência, né? É o nome do Isso, jogo. exatamente. Você pode voltar lá na tela do QR Code pro pessoal aí, Claro, é isso que eu Anderson? ia falar para você. Já vou mandar, meus amigos, para vocês também o link, para quem quiser fazer pelo link lá. Só que quem for meu aluno, me chama no Telegram, tá? Que eu vou passar um link personalizado. Isso é só para quem aí não é meu aluno, tá? E quer aproveitar o desconto. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Tá no chat aí, tá? O link, tá, pessoal? Também, para quem não conseguir escanear o QR Code. Alguém quer fazer uma pergunta ali, ó. Manda aí. Jaedson. Opa, deixa eu ver se eu consigo ver. Pois não, meu amigo Jaedson. Tá nos ouvindo aí, mestre? Será que ele já Se quiser mandar no escreveu? chat também, Jaedson. Não, não tá no... Ah lá, ele tá com problema, mas vai Tá. escrever. Pode escrever, meu Vou amigo, a mandar. gente faz a leitura aqui. Quem tiver mais dúvidas também, pessoal, fica à vontade. Agora é a hora das perguntas, tá? Vocês estão livres aí para falar o que quiser, dar algum relato, perguntar algo do operacional, como que vai ser a dinâmica. Fique à vontade, pessoal. Perguntem, tá? Lembrando, quem chegou agora e é meu aluno, não é esse valor que está na tela aí, tá? É 50% de desconto. Tem que me chamar lá no particular, no Telegram. No meu caso, eu trabalho, consigo operar? Qual que é o seu horário de trabalho? Deixa eu A abrir partir aqui. das 10. A partir das 10 da manhã? É isso? Isso. Ele é bancário. Ah, Olha, você tem a janela, tá, operacional da madrugada, tá, das 4 da manhã, que seria a abertura de Londres, tá? Tem um pouco menos de liquidez, mas tem liquidez, né, para operar, e você pode operar também, né? Não sei que horas que você finaliza seu trabalho, você pode operar na janela da abertura da asiática, né? A partir das 8 horas da noite. 8 horas abre Tóquio, e 9 horas da noite abre China. Tá? Logicamente, a gente está falando do mercado americano, tá? Mas toda vez que abre alguma bolsa, tá, de qualquer outro lugar do mundo, cai um pouco de liquidez, né? Aumenta, na verdade, né, a liquidez do mercado americano. Ou seja, Isso dá aí. para operar sim. Gosto da abertura da Bolsa do Japão. Eu já tentei operar nela, mas eu peguei, eu acho que uma semana ou eram 10 dias sem muita movimentação. E aí, se você for comparar, né, o nosso horário, né, muito líquido, né, que é o horário da abertura de Nova York, fica incomparável. Ah lá, o Thiagão tá perguntando qual que é a plataforma do Jex, né? As principais aí. Plataforma do Jex. Ele quer saber as 3 plataformas? É isso que você quer? Pelo Ou que eu entendi é navegador? isso. Pelo que eu entendi é isso. A plataforma seria, a plataforma para operar, Thiago, é o Ninja Trader, né? Ninja Trader ou TradeView, né? Agora, a plataforma do Jex seria Spot Gamma, JexBot e qualquer outra, Anderson. MentorKey, né? Uhum. Tá, mas talvez ele esteja perguntando do navegador proprietário. É um navegador proprietário que o desenvolvedor criou. Ah, tá. Bom, eu não sei. Se puder mandar mais detalhes aí, Thiagão. Ah, navegador, ele colocou lá, o navegador. Isso Navegador. mesmo. Tá certo.
Esse navegador é um navegador independente, criado pelo desenvolvedor, né? E lá dentro tem todas as plataformas ali. Isso. Tem, inclusive, outras plataformas de mercado aí muito bacana para monitorar o mercado, tá? Tem muita coisa. Finvix, sabe aquele Finvixing, né? Isso. Bem interessante, aquele dali você paga e lá tá uma Tudo versão isso. profissional lá já, né? Tudo isso já tá embutido lá. Exato. Exatamente, achei. Tudo isso por 130. Não dá para acreditar, né? Parece golpe. Parece golpe, mas não é não, turma. Pode ficar tranquilos, viu? Como funciona a alavancagem do mercado americano? Quanto capital precisa para operar no mínimo com segurança? Depende do tipo de conta, né, que o trader vai adquirir lá na mesa proprietária, tá? Então a gente sempre opera, Juan, por mesa proprietária, não é por conta Exatamente. privada, tá? Embora você tenha possibilidade, se você quiser abrir uma conta na corretora e operar com seu dinheiro, tudo bem, né? Uhum. Mas o custo-benefício de você operar uma mesa proprietária é surreal, Juan. Então recomendo demais, cara, que você faça dessa forma aí. Abraço. E Abraço. quanto de capital precisaria? Capital, muito pouco, né? É o que a gente falou aqui. Um investimento de R$ 400 para você fazer um teste, passar, aliás, você só paga se passar no teste, né? Exato. Você vai ter possibilidade de fazer um saque mínimo de $1.600. Já vai cobrir o que você investiu muito mais, né? E aí você continua com essa conta, pode realizar mais saques aí. O que o pessoal faz é o quê? Ficar empilhando conta, tá? O que é isso? Empilha conta. Você não saca, tá? Você pega aquele saldo que já está em dólar, compra outra conta, passa, paga a ativação, já tem duas. Isso. E aí vai. Deixa eu ver se eu entendi. Faz isso, curso tudo para Para fazer fazer o o teste, teste. para fazer as operações, seria isso. E quando entra para pagar, você não tem depois que pagar. Não, Paula, funciona assim, ó. Na verdade, é um treinamento que você vai receber para aprender uma forma de operar o mercado americano, tá? Beleza. Então, para você ter essa leitura no seu gráfico, você vai ter que contratar essa ferramenta de 130 aí por mês, mais ou menos, né? Tá nessa base aí, para menos, tá? E esse valor é do indicador, né, que a gente, referente ao estudo, né, que a gente vai compartilhar com vocês, tá? Então, não é um indicador que eu criei, que o Anderson criou, é de um parceiro desenvolvedor que trouxe isso daqui, né, de uma forma bem mais barata, né, uma forma mais democrática, para todo mundo acessar essa informação. Entendeu, Paulo? Então, é óbvio, né, vai ter que contratar essa plataforma, já coloca isso como planejamento no custo de vocês, turma, porque sem essas ferramentas não tem como operar. Eu vou ser bem sincero, tá? Infelizmente, né, eu não gosto também de ser dependente de indicador, né, mas a gente depende dessas ferramentas aí para fazer uma leitura concreta, né? Eu acho melhor pagar 130, turma, do que rabiscar a tela com suporte de resistência, SMC. Sinceramente. De uma vez pagar esse valorzinho aí, ter uma informação real, né, onde realmente os caras estão posicionados, qual que é a dinâmica do mercado ali, e tentar adivinhar, né, gente? Pode sair caro, né? Quais ativos serão abordados no curso? Boa pergunta, Fabão. Principalmente S&P e Nasdaq, né, Já, Anderson? Vai falar de outros ativos, mas S&P e Nasdaq é o principal isso, aí. já tinha respondido ali no chat. Ah, não, verdade. Tá aqui, ó. Dá para operar, a gente tem, na verdade, a gente tem, o foco do treinamento são esses dois. É isso daí que move o mercado, Isso. tá? Mas tem muita gente que depois parte para operar ouro, tá? Ou, na verdade, mini ouro, dá para operar alguns tipos de moeda, dá para operar, na verdade, o Ninja, você consegue operar inúmeros ativos. E Exatamente. outra coisa, você vai ter as informações das opções, tá, para esses ativos também. Tá? Você quer operar mini ouro? Então, você tem as opções lá para o mini ouro. É isso daí que é legal. Tem até pontos aí do GEX, né, para Bitcoin, né, Anderson? Eu Tem, tava tem, vendo não, lá, a para plataforma todos os. disponibiliza tem até para moeda, para quem gosta do ouro, para quem gosta de operar uma paridade de moeda, eles disponibilizam também sinais aí, suporte e resistência para esses ativos aí, embora não tenha o mesmo nível de É, atualização, né, mas é uma referência oficial, é sim. uma referência oficial, muito bacana, viu? Lembra que a gente falou, o foco de opções é o SPX, o maior volume está Não, nele. exatamente, o volume está Tá? nele, não adianta a gente querer inventar, isso daí é para Tem depois outras quem quiser opções? complementar, né? Isso. Tem outros dados de opções, níveis de opções para os outros determinados ativos, até mesmo para o petróleo,
Tem, mas não tem o mesmo peso, tá? E Isso. relevância que a gente tem para SPX. A SPX está todo mundo olhando, gente. A SPX é 100 e 500, todo mundo 70% das opções está olhando. lá, gente. 70% é uma fatia muito grande. Então tem que olhar lá. É lá que está o dinheiro. E onde tem dinheiro, vai ter a defesa do seu ponto, vai ter a leitura concreta de mercado. O Ferpas, Opa, fala, meu amigo. você me ouve? Ouço sim, alto bom som. A minha pergunta é sobre a questão de passar lá na mesa proprietária, se vai ter ajuda. Claro, vai ter todo o suporte, né? Vai ter todo o suporte, sim. Porque, por exemplo, eu não sei nada sobre isso, entendeu? Não, vai ser para quem é zero absoluto, Uhum. realmente, tá? Então você vai ter o site, nós vamos mostrar ali como contratar a conta, entendeu? É isso Tudo isso aí. nós vamos mostrar. Aonde que clica, aonde que eu preencho, como que faz para mim fazer o download da plataforma, as configurações que precisam ser feitas, porque até isso, né, a gente consegue um up aí, porque tem um NinjaTrader que é pago e tem um NinjaTrader também que o nosso desenvolvedor tem lá já preparado para receber essas ferramentas. Então, todo o suporte no detalhe aí, Fernandão, você vai ter. Pode ficar muito tranquilo quanto a isso aí, tá? Beleza, obrigado. Nada, meu amigo. Olha lá a pergunta do Paulo, o Anderson. Eu consigo operar no MetaTrader? Não consegue operar no MetaTrader. Na verdade, eu acredito que o MetaTrader ele não está linkado a nenhuma bolsa americana. Tá? Ele não, você consegue operar pelo MetaTrader CFT, mas a gente está falando, ele não tem o link direto, provedor direto para a bolsa americana, tá? E nem para as mesas, na verdade. Você vai ter que, basicamente, contratar um sinal numa outra plataforma e operar não sei, essa é uma forma, uma gambiarra, né? Eu acho que não seria viável fazer isso, né? Então é melhor falar que não tem essa possibilidade, Não. tá, Paulo? No MetaTrader não, porque a gente está focado em mesa proprietária e onde essa mesa disponibiliza o NinjaTrader, que é onde já tem também as ferramentas já embutidas dentro do Ninja, os indicadores aí prontos, né? Para você conseguir uma leitura bem refinada ali, viu, meu amigo? O MetaTrader é super famoso, a gente sabe, mas o problema é o mercado americano não Você pode usar o MetaTrader se você abrir uma conta particular, né, Anderson? Igual se ele quiser abrir uma conta particular. Aí você contrata uma plataforma. Aí ele pode. Estou usando o NinjaTrader só para ler o mercado. Aí eu uso o MetaTrader para boletar. Mas aí a gente tem um outro problema, que ele não vai ter as plataformas, ele vai ter o navegador só. Ele não vai ter o indicador para o MetaTrader para... Não, é isso que eu estou falando. Ele vai ter que abrir o Ninja para fazer uma leitura de mercado e usa o MetaTrader só para boletar. Tem essa possibilidade também, Paulo, né? Só que os indicadores diretamente ligados ali no MetaTrader não tem, tá? Isso. Mais perguntas aí, pessoal? A gente deixou de responder alguém? Manda aí se a gente passou batido em alguma... Tem uma mãozinha. Eu ia fazer uma, mestre. Essa data inicial de julho de 2026 é que vai estar disponibilizado os módulos ou a início da sala operacional? Não, a princípio, essas datas seriam para as aulas. Daí as aulas ao vivo que ele vai fazer, tá? Isso, de cada módulo. Então, essa data aí, 13 e 15, seria módulo 1, né, no dia 13, módulo 2 no dia 15. Aí a gente marca para a próxima semana mais os dois outros módulos, né? É porque a gente está adiantando para já coletar as turmas, tá, turma? E ele está terminando de fazer ali toda a estrutura das aulas, tá? Mas são aulas ali ricas mesmo, em informação, tudo detalhado com slide, perfeito ali, bem explicado, tá? Caprichado o negócio, tá? Eu sei que é um período que a gente vai ter que aguardar ainda, mas, mas até lá, né, vai ter o grupo, tá? Só informar vocês que quem adquirir já vai entrar para dentro do grupo que o Anderson vai criar, e ele vai estar passando algumas novidades, tá? Algum slide, alguma coisa, ele já pode adiantar para vocês um e-book, né, para estudar algo, né? Pode. Sim. Ele vai compartilhar alguns materiais até que chegue o dia da aula ali, ao vivo, tá? Sim, sim. E é super rápido, turma. Vai ser o quê? Umas 3 semanas aí, né? Consegue passar todo o treinamento, né? Isso. Depois a gente aí só já começa a operar junto aí. Vai ser incrível. Muito bacana mesmo.
Anderson, desculpa, pode falar, mestre. Pode, não, por favor, fica à vontade Eu tenho uma pergunta, até talvez bem adiantada, mas eu gostaria também já de entender. Já que o dinheiro, a gente tem às vezes um pouco de dificuldade com essa questão de imposto em trazer o valor para o Brasil, mas já que o dinheiro está nos Estados Unidos, e se eu quiser fazer carteira lá, qual que é a segurança que a gente tem com a corretora, algo nesse sentido? Eu não sei se você me entendeu. Não, eu entendi. Está lá, operando lá, eu não quero trazer para o Brasil o dinheiro, mesmo que seja cartão de crédito para utilizar, eu quero talvez deixar uma carteira dolarizada pensando a médio. Entendi. Tem um detalhe, você não consegue deixar o dinheiro da mesa proprietária, você vai acumulando, você vai sacando e colocando numa conta com o seu CPF lá fora. Isso daí não tem como a gente escapar. Tá? Toda vez que você saca, tá? Você vai vir uma Nômade, você vai colocar no Wise, você vai colocar no Inter, você vai colocar no C6, ok? O problema é o quê? Toda vez que você coloca, eles informam aqui eles dizem que estão informando para a Receita Federal. Acontece que, a partir do ano passado, entrou uma nova lei, tá? Antes tinha um limite para você repatriar o dinheiro, trazer o dinheiro para cá. Hoje em dia não tem mais. Não tá fácil não, hein, pessoal? Não tá. E essa lei, o que ela faz? Ela faz com que as plataformas, né, lá de fora, onde você colocou seu dinheiro, Nômade, Wise, elas informem o governo brasileiro quanto dinheiro tem lá. E desse dinheiro você tem que pagar 15%. Mesmo você não repatriando, entendeu? Exatamente. Só de você deixar nessa conta, isso daí é como se fosse uma conta transitória, né? Você vai tirar da mesa e vai deixar nessa conta transitória. Só de cair nessa conta transitória que está vinculada no seu CPF, né? A Receita já tem essa informação, e se você não declarar isso, né? O Xandão te pega. Exatamente. Tá? Agora, deixar na mesa proprietária, eu não recomendaria. Não faça isso não. Não faça isso não, gente. Até porque, você tocou num assunto, a gente só vai indicar mesa que está há anos... Exato. Tá? Nós vamos falar da Apex, por exemplo. Uma super mesa, está há anos aí. Sensacional, é o melhor que tem. Exato. E só que quem diz que daqui a 6 meses a Apex, sei lá, cai numa fraude gigantesca e quebra? O dinheiro que estava lá, que você trabalhou, que você suou, vai para onde? Esse é o ponto. Então, a recomendação é o quê? Ficou apto para fazer o saque? Saca. Tá? Deixa o limite lá, que seria o colchão, né? Depois a gente vai explicar mais para frente. Você vai deixar o seu colchão, só que você saca e coloca na sua conta. Na sua conta particular, no seu CPF. O legal é o quê? Você vai fazer, você aumenta lá, você deixa um saldo legal lá na sua conta, você vai fazer uma viagem, vai para Disney, vai fazer uma viagem internacional, você usa o dinheiro que está lá. Né? Aqui no Brasil, você pode usar o seu cartãozinho da Nômade, da Wise, da Wise. Tá? Você pode ir no posto de gasolina e você pode passar lá crédito, um cartão internacional, tá tudo certo. Tá? Mas você tem que estar ciente que o correto é o quê? Dinheiro que você sacou é considerado lucro. Se você fez lucro com operações financeiras, tá? No capital externo, você tem que pagar esse montante. Fez R$100, 15% do governo. Aí você, como que faz o pagamento disso? Junta os 12 meses, você espera 12 meses, tá? É como se fosse um imposto de renda. De janeiro a dezembro, a ver quanto que você depositou nessa conta, quando você ganhou, né, sacou da mesa proprietária, e tem lá eu não lembro ao certo, mas tem um campo do imposto de renda onde você vai lá e paga os seus 15%. Tá? Esse é o correto, esse é o novo. Agora pergunta se o Anderson estava fazendo isso até 2025, não. Não estava fazendo isso. Tá? Porque eu me atualizei, né? Até que foi bom, né? Por causa do treinamento, eu me atualizei e agora eu tenho que fazer umas regularizações também disso. Ou seja, o governo brasileiro quer morder qualquer coisa que a gente toque. Toda fonte de renda, praticamente, cara, vai ser rastreada, os caras vão pegar, não tem jeito.
tá? Então a gente tem que se informar, né? Mais perguntas, pessoal? Fer, pessoal, desconto vale até quando? Bom, o desconto para meus alunos de 50% não é esse valor que está na tela. Para quem chegou agora é meu aluno. Esse desconto não é. Esse é desconto para quem é externo, tá? Mas tem o meu desconto de 50% para quem é meu aluno, tá? Ele é válido para quem é da mentoria. Fica lá, né? Para quem é da mentoria vai ficar sempre esse valor aí. Agora, para quem está na etapa 1 é só até sexta-feira, tá? E tem que ser aluno antigo. Não adianta comprar hoje a etapa 1 e querer o desconto. Não vai receber. Beleza? Estou dando essa oportunidade também para quem está só ali na etapa 1 também já quer aproveitar o desconto aí do mercado americano. Fechou, Paula? Mas para você, pode ficar tranquilo, você é da mentoria. Esse desconto aí, quando você estiver preparada, pode me chamar que eu te passo o link seu personalizado aí. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Anthony, vamos ver se tem alguma que eu não respondi. Enquanto isso, pode ir mandando aí, pessoal. Uma beleza, Digão. Acho que matou. Edson. Qual seria esse tempo limitado? Qual seria esse tempo limitado do treinamento? Tempo limitado que está lá é da sala, não é do treinamento, tá? A gente está... Ah, da sala, viu? O Anderson vai dar, eu acho que, uns 3 meses de sala exato. Aí, e depois paga uma taxinha simbólica lá para continuar, né, Anderson? É isso? Isso, os meus, Assim você vai trabalhar. praticamente os mesmos moldes que você já faz. Está se disponibilizando, a gente sabe que sala operacional é uma aula atrás de aula, né? Exige esforço do mentor para ler o mercado e operar ao mesmo tempo que ele também tem que fazer a grana dele, né? Então não é fácil não, gente. Então, nada mais justo, viu, Anderson? Então, o que você está fazendo aí, esse valor que você cobrou para transferir o seu conhecimento para nós, é só gratidão, meu amigo, porque a gente sabe que não vai encontrar algo de qualidade por esse valor. Na verdade, pode procurar, pessoal. gente... Pode procurar que vocês vão... Ó, é gente que não dá suporte, você compra o treinamento, não consegue falar com o mentor, cara. É difícil, né? A sala operacional parece mais um negócio, como que eu posso dizer? Você não consegue entender o que o cara está operando, o que ele está fazendo. É tudo, você tem que ter experiência. Não, é porque eu tenho anos de mercado, entrei pelo feeling aqui. O feeling você adquire com o tempo. Não pode existir isso, pessoal. Ou o negócio é ou não é, ou é 0 ou é 1. Tá? Então, não tem. O cara tem que falar, tá tendo oportunidade aqui de venda, tá tendo oportunidade de compra, assim como eu faço na minha sala. E o porquê, né? E o porquê. E por quê, pô? Por que você está vendendo, professor? Não, por causa disso, disso. Então a gente explica, né? Não dá para me pegar na mão e clicar no seu mouse aí, né? Mas você tem que entender como funciona a leitura e por que a gente está fazendo as coisas. A gente tem que se antecipar também para falar para vocês, né, o que a gente mais ou menos quer fazer e por quê. Então é isso, o Anderson vai trabalhar da mesma forma que eu trabalho, tá? Para quem já conhece meu trabalho e gosta, né? Pode ter certeza que o Anderson vai fazer até melhor do que eu. É um pouco difícil, mas vou tentar. A plataforma vai ficar aberta de que horas a que horas? Qual a plataforma, Paulo? Puderem detalhar aí, pessoal. Será que é o navegador que ele está perguntando? Sala. Do navegador dos indicadores, tá? São dois navegadores, tá? Um navegador fica aberto 24 horas, tá? Isso. E ele atualiza de 1 a 2 da manhã, tá? Ele faz a atualização dos dados, né? Que são dados para o próximo intraday. A outra plataforma, ela é mais limitada, tá? Porque o desenvolvedor, ele paga o servidor, então ele limitou isso daí, ela pega a abertura do mercado americano e vai até 5 da tarde. Então, 10h15 ou 10h20 ela está abrindo, ou 10h17, alguma coisa assim. Essa daí que a gente gosta de utilizar porque ela coloca o fluxo em tempo real das opções. Tá? Também, né? Onde está então ele fica nessa janela de abertura, das 10h20 até as 5 horas da tarde. Vou falar, pessoal, tem umas operações interessantes que dá para fazer à tarde também, tá? Não pensa que só a abertura é interessante, não. A sala, tudo bem, a gente vai focar ali nessa janela de abertura, mas eu mesmo já peguei várias operações à tarde aí, tá? Bem bacana mesmo. Por quê? Porque a gente tem que esperar chegar no ponto, né? Tem que esperar chegar na região de valor para a gente atuar. Então, às vezes, essa espera demora um pouco. Sim. Diferente do dólar, que fica um pouco mais confuso, né? Fica mais chato operar, porque acabou a PETAX, né? No mercado americano, no S&P, com as opções, você pode operar tarde tranquilamente, tá? Só reforçando essa ideia aqui para vocês também. É verdade. E outra coisa, tem o trade de
fechamento do mercado, está muito liquidez. Esse das 16 horas aí, né? É sensacional, Isso, né? a partir das 16 horas, a cada 15 minutos muda o fluxo, né, dos HFTs, né, dos robozinhos. Realmente, Então, realmente. É muito bom. é interessante isso daí. Quem Eu gosta não, dos scalps, eu não pratico, tá? Eu não pratico, mas existe. Ou seja, é mais uma possibilidade para quem, né, tem horário limitado, né, poder operar. Bom, é isso, pessoal. Querem fazer mais algum tipo de pergunta aí? Fica à vontade. Senão a gente encerra aqui. Só deixando um adendo aqui, ó. Tá gravado isso daqui, tá, turma? Todo mundo que cadastrou lá no formulário vai receber, da mesma forma que eu mandei um e-mail com o link, vocês vão também receber um e-mail com o link lá, com o link da gravação, para você rever de novo isso daqui, tá bom? E para quem não conseguiu participar também vai receber esse link, né? É óbvio. Então é isso, galera. Se puderem compartilhar também essa informação, quando vocês tiverem o link, compartilhe aquele pro seu amigo também que quer entrar nesse mercado aí. Você sabe que está batendo cabeça aí no mercado americano, não consegue avançar. Pode ter certeza que isso vai agregar demais, demais mesmo. Então, não chegou mais pergunta, então vou ficar aqui nos agradecimentos. Obrigado, primeiramente, a vocês pela participação. E segundo meu amigo Anderson aqui, valeu mesmo, Anderson, por aceitar esse projeto, por estar disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, né? Eu que agradeço. De grande valor. Eu que agradeço. Um cara que eu confio demais vai trazer a verdade para vocês, podem ficar tranquilos, né? Eu que agradeço, Fernando. Obrigado. Pessoal, obrigado pela disponibilidade, pelo horário, estendeu um pouquinho, né, do que a gente estava esperando, mas tá foi ótimo. produtivo. Muito mesmo, muito mesmo. Então, valeu mesmo, gente, Valeu, pela participação, e conto com o apoio de vocês também, e compartilhe essa informação aí. Fechou? Que vai valer a pena aí para todo mundo. Todo mundo ganha, né? Nesse sentido. Isso. Obrigado. Um abraço, turma, e fiquem com Deus aí. Abraço, bom descanso. Até a próxima. Até. Lembrando que vai ter um grupo, tá? Quem for comprando, me procure lá, meus alunos. Quem for comprando também no link normal, já vai ser inserido dentro de um grupo que o Anderson está fazendo a gestão e vai ser informado dos próximos passos. Fechou? Um abraço aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.